Meditação do dia. No livro de Ezequiel, capítulo 39, a palavra de Deus anuncia juízos contra Gog. No capítulo anterior, a palavra de Deus também vem anunciando juízos contra Gog, contra esse personagem que representa aquele que se levantará contra o povo de Deus. E agora no capítulo 39, a palavra de Deus nos fala assim: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. E com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e os animais do campo te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Nessa passagem nós vemos o juízo sendo anunciado contra Gog, contra esse príncipe e chefe. E esse personagem representa aquele que se levantará contra o povo de Deus no final dos tempos. É interessante nós vemos aqui a soberania de Deus, já anunciando esse acontecimento há muitos anos atrás. Muito tempo antes de acontecer, o Senhor já anunciou aquilo que iria acontecer. Isso nos prova, mais uma vez, a grande soberania do nosso Deus, o grande poder de Deus em anunciar aquilo que vai acontecer antes mesmo que aconteça. O nosso Deus é soberano, que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos, nós vemos a descrição desse juízo e o Senhor nos fala assim no versículo 8: Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. O dia que o Senhor fala muitas vezes na palavra do Senhor é o dia de juízo, também chamado como dia do Senhor. Esse dia se cumprirá, esse dia chegará esse dia, do tempo determinado por Deus, e o juízo acontecerá. Nos demais versículos, nós vemos que a destruição será tão grande que no versículo 12 a palavra de Deus nos diz que a casa de Israel os enterrará, ou seja, enterrará aqueles que morrerem por 7 meses para purificar a terra. Será tão grande o número de mortos que será necessário enterrar os cadáveres por 7 meses para purificar a terra. De tão grande que será a destruição, que possamos meditar nessa palavra. E depois nós vemos o Senhor dizendo que ajuntaria, falando para Ezequiel, dizer assim, as aves de todas as espécies e todos os animais do campo, para que elas se ajuntassem e viessem de toda parte para o sacrifício que o Senhor iria fazer naquele momento, e que elas comessem a carne dos poderosos e bebessem o sangue dos príncipes da terra, nos demonstrando o grande poder de Deus, a vingança do Senhor que será executada contra todos aqueles que se levantaram contra o seu povo. Que possamos meditar nessa palavra. Para finalizar, a palavra de Deus nos diz que, no versículo 28, então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí. Nem esconderei mais a minha face deles quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Ainda que Israel ainda em grande parte esteja endurecendo o seu coração nesse momento, não crendo no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, chegará o tempo em que o Senhor derramará o seu espírito sobre a casa de Israel de uma forma maravilhosa, que todos crerão que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas, aquele que veio para libertar o seu povo do pecado. Que possamos meditar nessa palavra, nas promessas do Senhor, nos juízos do Senhor, na sua santidade, e examinar a nós mesmos para a cada dia viver em santidade com o Senhor. Pois o Senhor não faz acepção de pessoas, seja com poderosos, seja com aqueles que não têm poder aqui na terra. Que possamos meditar nessa palavra. Guarde essa palavra no seu coração e tenha uma excelente segunda-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.